economia é com ela, com a Juliana Rosa. Juliana, eu quero te fazer uma pergunta dupla. A gente tem aí novidades falando sobre a inflação, projeção da inflação para 2022, novidades positivas e que você vai trazer, mas eu queria que você me dissesse o seguinte: toda vez que a gente fala sobre projeção, a gente diz assim, mas já para 2023, e para 2023 as projeções dizem que, só que conforme o tempo vai passando, também as projeções para 2022 mudaram muito e vão mudando todas as vezes, tanto que você vira e mexe, traz uma mudança, um ajuste para melhor ou para pior, nesse caso aqui é para melhor. Dá para a gente ter tanta certeza de como vai ser 2023, dá para a gente confiar nesses números para 2023, posto que os ajustes para 2022, você tem trazido aqui toda semana uma mudança de expectativa. Será que 2023 vai ser aquilo que o mercado diz que vai ser? O mercado tem os elementos necessários para poder afirmar tanto assim como ficará, posto que nós já estamos em outubro, né? Então eu queria te ouvir. Primeiro, para aquilo que você, qual é a novidade que você traz para a gente e uma reflexão um pouquinho sobre essa capacidade que o mercado tem de ler um futuro que parece longínquo de 2023. Brigadão. Oi, Neg, eu lembrei de uma frase quando você estava falando que o mercado fala muito, que é ganhos passados não garantem ganhos futuros. Né? Então, às vezes, a gente vai escolher uma aplicação e a gente vê aquela rentabilidade alta, mas o administrador logo fala, olha, isso aqui não garante que é o que o seu dinheiro vai render nos próximos 12 meses, né? Então é um pouco por aí, a gente tem um cenário favorável para trás, quando a gente vai olhando aqui o balanço de 2022, mas olhando para frente ainda é um cenário bastante nebuloso. Primeiro, boa tarde para você, para a Débora, para o Fábio, para o nosso ouvinte. Olhando para 2022, a gente realmente tem previsões que têm melhorado, porque a economia surpreendeu para melhor. No Brasil, a gente tem números melhores hoje que o Banco Central divulgou para crescimento. Os números médios aqui apontam um PIB em torno de 2,67%, mas já tem vários grandes bancos, instituições prevendo o crescimento esse ano de 3% da economia brasileira. A economia realmente surpreendeu para melhor, a reação foi mais forte, principalmente segmentos de serviços, que sofreu muito com a pandemia, teve uma recuperação maior, mercado de trabalho também teve uma reação mais forte do que os analistas previam, e o governo colocou mais estímulos nesse processo de recuperação com uma série de medidas. Quando a gente olha a inflação, também teve uma surpresa para baixo, mas que foi puxada principalmente por uma medida do Congresso Nacional de reduzir impostos. Então, as previsões de inflação para esse ano estavam na casa dos 9%. Imediatamente, quando o Congresso aprovou aquela redução de ICMS, principalmente, o preço da gasolina e do etanol e da nossa conta de luz também baixou. Então, automaticamente, uma decisão do Congresso acabou provocando uma redução da inflação, mas uma coisa pontual. Né, quando a gente ia olhar o restante dos preços, a gente não via a tal da deflação, era algo muito pontual. Aí agora a gente já consegue perceber uma redução mais espalhada de preços que é provocada por um fenômeno internacional. O mundo está crescendo menos, tem risco de recessão na Europa, nos Estados Unidos, então agora a gente começa a ter uma ajuda da inflação vinda de fora. Com o recuo do petróleo, do minério de ferro, de alguns alimentos, aos poucos a gente vê sendo repassado isso aqui para o consumidor. Agora, olhando para 2023, o próprio Banco Central tem feito um discurso bastante cauteloso. O Banco Central fala o seguinte, olha, a inflação deve ceder, agora a previsão está em 5,88, a expectativa é que caia para 5 no final do ano que vem. Ou seja, uma inflação que vai cedendo aos poucos, por conta de um mundo que vai crescer menos, então os preços internacionais tendem a recuar, o nosso juro está muito alto e o Banco Central já prometeu continuar com esse juro alto até meados do ano que vem, então a gente também tem um crédito caro que desestimula consumo interno, a gente deve crescer muito menos ano que vem, porque o mundo também vai crescer muito menos, então a gente vai desacelerar, né, com esse crédito mais caro também, ou seja, o que a gente consegue olhar aqui nas projeções é que o ano de 2023 vai ser um ano de ajuste
por conta de uma inflação que vai recuando, mas que permanece ainda em patamares altos, né? E o próprio Banco Central, né, como você falou, ele também não bate o martelo de como é que vai ser o ano de 2023, né? Ele deixa a porta aberta, se precisar, para aumentar juro, porque ele coloca duas questões importantes. Ele fala, olha, a economia brasileira teve uma recuperação mais forte do que o previsto, então os preços podem não recuar na velocidade que a gente espera, e ele coloca o segundo fator, que é como é que vai ser o governo de 2023, né? E tem muita promessa de gasto, e o que isso pode provocar é um desequilíbrio forte nas contas públicas, levando a uma alta de dólar, ou seja, segurando aí inflação no Brasil. Eu estava ouvindo agora, Eneg, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acabou de fazer uma declaração dizendo que provavelmente no ano que vem vai ter aumento de salários do funcionalismo público, entre outras expectativas de aumentos em 2023, sem a contrapartida ainda clara de onde é que vai ser cortado gasto, porque a conta não fecha. Então, com desequilíbrio fiscal, a gente pode ter uma desvalorização da nossa moeda, ou seja, tem muito se ainda, né, Eneg? Se a economia americana vai entrar em recessão, que aí muda completamente o quadro também. O dólar hoje está subindo com força, com medo de uma recessão da maior economia do mundo. Então, a gente tem ainda muito se pela frente. 2023, como você falou, a gente já está praticamente em outubro, faltando 2 meses aí para acabar o ano, mas 2023 parece longe, né? Não, é impressionante. E com, no caso, o Brasil, eleição, né? A gente não sabe, porque os próximos, digamos que tenha segundo turno, eu acredito que a gente vai ter segundo turno para presidente, você tem 20 dias de muito nervosismo. Isso pode deixar o mercado elétrico, você não sabe qual vai ser o desfecho, quem vai ganhar a eleição, quem não vai ganhar a eleição. Então, eu imagino que essa componente política também pode produzir muita dúvida, muita insegurança. Agora, sempre lembrando, e você fala sempre aqui, eu faço questão de provocar, o Brasil tem um compromisso, independente de quem seja o candidato, o Congresso Nacional tem que fazer as transformações para o Brasil ficar mais ágil, menos pesado, menos complicado, para que o investimento possa vir, porque aí a gente consegue enfrentar com um pouco mais de sustentação, com um pouco mais de solidez, esses chacoalhões inevitáveis do mundo, né? Você pega a inflação americana maior dos últimos 40 anos, chega no momento em que lá eles estavam com pleno emprego. Aqui a gente pegou uma inflação pesada no momento em que a gente estava com o emprego lá em cima. Então, é mais fácil, é mais difícil sofrer esses desafios macroeconômicos num país como o nosso do que nos Estados Unidos, não é, Juliana? Pois é, Eneg, você vê aí essa discussão toda do quanto que o Congresso sequestrou o dinheiro público. O orçamento público está deixando de ser usado para uma série de programas essenciais para a população e sendo usado para interesses políticos, em gastos que não têm uma transparência, não necessariamente são os que a população mais precisa. Então, a gente tem também acho que uma responsabilidade, Eneg, muito grande. Acho importante a gente falar muito disso aí a poucos dias das eleições, da gente olhar qual é a agenda dos candidatos ao Congresso, né? Porque o Congresso está numa situação onde há uma dificuldade muito grande ali de encaminhamento de pautas propositivas para a população também. Então, é um Congresso que vai ter uma responsabilidade tremenda de caminhar com avanços estruturais para que a gente possa fazer o mínimo dever de casa, porque é um mundo que vai olhar com um pouco mais de critério, né, para os países para colocar dinheiro. E a gente pode atrair investimentos, a gente tem uma série de vantagens aqui no Brasil, com produção de alimento, né, o nosso setor de ponta agrícola e energia também, energia limpa, mas a gente precisa, como você falou, retirar esse custo Brasil enorme, essa burocracia, esse manicômio tributário e uma série de outras questões que a gente precisa abrir espaço para que o investidor entre no Brasil. Agora, a gente precisa escolher bem um Congresso que esteja comprometido com o futuro do Brasil, com a população brasileira e não com seus próprios interesses apenas. É isso aí, Juliana Rosa. Fundamental esse comentário que você fez no final.
volta amanhã para conversar com a gente. Te vejo hoje no Jornal da Band? Eu vou dar uma passadinha lá, vou perguntar pro nosso chefe. Vou dar uma passadinha lá. Você viu, Débora? É tipo padaria, né? Escolhe. Não, é que o nosso chefe que escolhe se tem espaço, não tem, entendeu? Mas eu sempre passo agora porque o Eneg leva bastante comida. Eu ia falar que é tipo festa mesmo, sabe? Quando você tem 2 festas no mesmo dia, aí você fala, eu vou dar uma passadinha no seu, aí você pega aquele salgadinho e vai embora, tipo isso. Boa! Tá bom, Juliana, mas amanhã tem um encontro marcado, com certeza, aqui, para bater um papo aqui no Band News no meio do dia. Valeu, beijão, obrigado. Um beijão. Tchau, Ju, bom trabalho.